Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós vamos trabalhar hoje a questão de notação científica. Para lembrar isso, a gente tem que lembrar a questão da potenciação. Então, quando a gente tem, por exemplo, U na M vezes U na N, quando tem multiplicação de potências de mesma base, chamei de base U, a gente soma os expoentes. M mais N. Quando eu tenho uma divisão, U na M sobre U na N, nós vamos fazer uma subtração, M menos N, ok? Então a gente pode lembrar a seguinte forma: para multiplicar potências de mesma base U, a gente mantém a base, soma os expoentes. Quando nós tivermos uma divisão de potência de mesma base, a gente faz a subtração, M menos N, ok? Então, como a gente faria essa notação científica? A notação científica para facilitar o trabalho, para a gente ter menos mão de obra no cálculo. Então, como eu faria aqui? Ó, eu posso pegar aqui, ó, 320 mil. Então, eu conto quantos zeros tem. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu faço 32 vezes 10 na 4. Ok? Ou 32 vezes 10 na 4, o que, que é? 10 na 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10 mil. Então, 10 mil vezes 32, 320 mil. Ok? 32 10 na 4. Contei 4 zeros, boto 10 na 4 e fico 32. E aqui, vezes 3, quantos zeros nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 vezes 10 na quinta potência, ok? Então, eu vou pegar o 32 e vou multiplicar por 3. 32 vezes 3 vai dar 96, ok? 10 na 4 vezes 10 na 5, multiplicar a potência de mesma base, ó. A base permanece 10 e a gente soma os expoentes, 4 mais 5, porque está multiplicando. Então aqui vai dar 4 mais 5. Então vai dar 96 vezes 10 na nona potência. Ok? Em geral, a gente utiliza na matemática esse número aqui entre 1 e 10. Então aqui nós temos 96. Então, para ficar entre 1 e 10, eu vou dividir por 10 aqui. Certo? Se eu divido por 10, eu tenho que multiplicar por 10 para não alterar. Então eu poderia fazer da seguinte maneira: 96 dividido por 10 vezes 10 na nona vezes 10. Sim? Ó, então eu estou dividindo por 10 e multiplicando por 10. Eu não estou alterando. Vai ficar um elemento neutro da multiplicação em unidade. Então aqui vai dar o quê? 9,6. 10 na 9 vezes 10 na 1. 9 mais 1, 10. 10 na 10. Então esse aqui é o resultado, que é o mesmo que esse aqui. Certo? Esses dois são iguais. É por uma questão de convenção, a gente chama de mantis essa parte inicial, a gente fica com valores entre 1 e 10 aqui. Então eu dividi por 10 e aí multipliquei por 10. Aí eu aumentei uma unidade no expoente e dividi por 10 aqui a máxima. Ok? Então a primeira está feita. Quando eu tenho números muito pequenos, como esses aqui, ó, nós temos números com expoente negativo, que eu estou dividindo por 1000, certo? Então aqui, ó, eu tenho quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu pego 25 vezes 10, aí na menos 6. Por que menos 6? Porque eu tenho 6 casas depois da vírgula. Então eu conto, pego o número 25 e vejo quantas casas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25, 10 é menos 6. Vezes, agora aqui, 0,0003. Eu pego o 3. Quantas casas depois da vírgula tem? 1, 2, 3, 4. Então 10 na menos 4. Ok? Então o número aqui é um número menor que 1. Aqui eu tinha um maior que 1, então um expoente positivo. Como eu tenho depois da vírgula menor, então eu tenho um expoente negativo. Certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativo. E aqui eu tenho 4 positivo, 4 negativo, tem 4 casas depois da vírgula. Então vou pegar 25 vezes 3, 75. Ok? 10 na menos 6 vezes 10 na menos 4.
eu estou multiplicando, então vai ficar menos 6 menos 4, certo? Eu vou estar somando menos 6 mais menos 4, ok? Vai dar 75 vezes 10 na menos 10. Esse é o resultado. Por uma questão de nomenclatura da mantissa, a mantissa é colocada sempre entre 1 e 10, essa parte que multiplica. Como aqui eu tenho 75, eu vou dividir por 10 o 75, e para não alterar, vou multiplicar por 10 aqui, como a gente fez aqui, certo? Então aqui eu vou fazer 75 e vou dividir por 10, e aqui eu vou multiplicar por 10, certo? Ó, então a única coisa que eu fiz aqui foi dividir por 10, ó, aqui, e aqui multiplicar por 10. Então, dividindo e multiplicando por 10, eu não altero a solução. Então, 75 dividido por 10 dá 7,5. Ok? 10 a menos 10 vezes 10, aqui é 10 na 1. Menos 10 mais 1, menos 9. Então, menos 9. Certo? Então, 7,5 vezes 10 na menos 9, ou 75 vezes 10 na menos 10 é o resultado. Beleza? Então, multiplicação de números, né, depois da vírgula aqui com notação científica. Como a gente tem esse resultado aqui, pessoal, olha só. A terceira operação é 360 mil dividido por 0,00004. Então, aqui eu vou botar 36 vezes... Quantas casas eu vou colocar no 10? 1, 2, 3, 4. Então, é 10 na 4. Certo? 36, 10 na 4. 10 na 4 a gente já fez lá em cima, ó, que é 10 mil. 10 mil vezes 36, 360 mil. Aqui eu tenho um número bem pequeno. Então eu tenho 0,00004. Então fica 4. Quantas casas depois da vírgula tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então 10 na menos 5. Ok? Agora eu vou fazer 36 dividido por 4 dá 9. Certo? Agora aqui eu estou dividindo. Ó. Então, para dividir potência de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Eu tenho 4 e menos 5. Então fica 10. O meu M é 4 menos 5. Certo? Então aqui vai dar 9 vezes 10 na 4 mais 5. Ou 9 vezes 10 na 9. Certo? Se vocês quiserem lembrar só a primeira, bastaria puxar esse 10 na menos 5 para o numerador. Quando a gente troca do denominador para o numerador, altera o sinal. Ficaria 10 na 5. Com 10 na 4, eu vou somar. 4 mais 5, 9. Vai dar o mesmo resultado, ok? Então, esse é o resultado da operação. Então, lembrando, eu passei aqui 36, 10 na 4, e aqui eu tenho 0,00004. Então, 4, 10 na menos 5. Então, eu faço essa divisão aqui, 36 por 4, dá o 9. 10 na 4 dividido por 10 na menos 5 vai dar 10 na 9. Então, essa é o resultado da questão. Esse aqui, pessoal, um expoente. Eu tenho 0,002 elevado ao cubo. Então, isso é a mesma coisa que 2 vezes 1, 2, 3 casas depois da vírgula. 10 na menos 3 elevado ao cubo. Certo? Como é que a gente faz isso aqui, pessoal? Aqui nós podemos elevar ao cubo os dois, porque os dois termos, porque aqui eu vou ter assim, ó, 2 vezes 10 na menos 3, uma vez, vezes 2 vezes 10 na menos 3, vezes 2 vezes 10 na menos 3. Por quê? Eu estou repetindo, ó, 3 vezes o mesmo valor. Nós teremos aqui, pessoal, ó, porque na M é U vezes U vezes U, M vezes. Como aqui eu tenho o cubo, é multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então fica 2 vezes 2 vezes 2, 8. 10 a menos 3, 10 a menos 3, 10 a menos 3, ó. Para multiplicar eu vou somar os expoentes. Menos 3 mais menos 3 mais menos 3. Então vai dar menos 3, menos 3, menos 3. Ou seja, 8 vezes 10 na menos 9. Ok? Então eu podia ter feito assim, ó.
2 ao cubo, 8. 10 na menos 3 ao cubo, eu multiplico 3, menos 3 vezes 3, menos 9. Dá direto lá também. Beleza? E o último aqui, 20 mil ao cubo. Então, o que é 20 mil? 20 mil posso escrever da seguinte forma. 1, 2, 3, 4. Então, 10 na 4. Certo? 10 na 4 é 10 mil, vezes 2, 20 mil. Elevado ao cubo. Então, eu posso fazer dessa forma. 2 ao cubo vezes 10 na quarta potência ao cubo. 2 ao cubo, 8. 10 na quarta ao cubo dá 4 vezes 3, 12. 2, 8 vezes 10 na 12. Ou fazer como a gente fez aqui, ó. Fazer o 2 vezes 10 na 4, 3 vezes. Então vai dar 10 na 4, mais 10 na 4, mais 10 na 4, vezes 10 na 4, vezes 10 na 4, vai dar 10 na 12. 4 mais 4 mais 4. Então aqui a gente tem o resultado. Então, para fazer a notação científica é muito utilizado, por quê? Porque ao invés de uma conta tão grande com esses números, nós usamos a base 10 e a gente consegue fazer de forma muito mais rápida os cálculos dessa forma. Então lembrem sempre, então, quando for um número maior, né, põe um número e veja quantos zeros tem. Quando o número for depois da vírgula, coloque um número e quantas casas depois da vírgula, com um valor negativo, já que esse valor aqui é menor que 1. Ok? Espero ter ajudado. Se vocês quiserem alguma explicação a mais, podem contar comigo. Se gostarem, dê um like. Quiserem compartilhar, eu agradeço. Um grande abraço. Até a próxima.